Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar Apocalipse no capítulo 12. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita e já segue e ativa o sininho para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. Bom, vamos abrir então nossas bíblias lá em Apocalipse 12 e a gente vai começar pelo versículo 1. E vem falando assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, uma mulher. A gente sabe que para estudar Apocalipse temos que levar em consideração que a maior parte, eu diria, do livro é composta por símbolos, né? Então essa mulher aqui, obviamente, representa alguma coisa. A gente tem alguns exemplos na Bíblia indicando que uma mulher representa a igreja, né? Então a mulher pura representa a igreja verdadeira e uma mulher promíscua, né, representa a igreja falsa, enfim. Mas aqui a gente tá vendo uma mulher que ela é vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então a gente pode ter convicção de que se trata da igreja verdadeira, né? E o sol pode representar a glória de Deus e as 12 estrelas na cabeça, 12 nos remete aos 12 apóstolos ou às 12 tribos de Israel. Bom, no versículo 2 diz que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Esse capítulo 12, ele traz bastante a ideia do grande conflito entre Deus e Satanás. Então, esse dragão, até no próprio capítulo fala no versículo 9 que o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a gente já sabe que o dragão é Satanás. As 7 cabeças representa Roma, que por muito tempo perseguiu a igreja, o povo de Deus. Então ali após o Império Romano, ali a igreja católica romana, ela, através da Inquisição, de muitas perseguições, ela de fato afligiu bastante o povo de Deus. Que fala também 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Lá em Daniel também a gente tem essa questão de 10 chifres, né? Que pode estar representando as nações que surgiram depois após o Império Romano, né? Bem, no versículo 4 fala que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse capítulo ele fica fazendo umas voltas. Ele vai para a época do nascimento de Jesus, ele vai para o começo da terra ali, lá, ou até antes do surgimento da terra, da batalha do céu. E depois ele vai lá para depois da ressurreição de Jesus, quando a igreja já tinha se consolidado, e ele fica fazendo essas voltas. Então a gente precisa prestar atenção para conseguir pegar todas as informações. Aqui fala que a cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrelas a gente associa, através da Bíblia, com anjos. Então, quando Satanás fez a rebelião lá no céu, ele levou com ele 1/3 dos anjos do céu, que se rebelaram contra Deus. E a mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Na história de Jesus, nós sabemos que Herodes, quando soube, né, que o novo rei tinha nascido, ele então faz ali uma perseguição para matar todos os meninos que moravam ali naquela região. E Jesus, né, através do aviso do anjo, ele foi salvo. Os pais dele escaparam a tempo. E ali se mostra como Satanás tentou acabar com a vida de Jesus naquela época. E fala que no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de regir todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A gente sabe que está falando de Jesus. E aqui no 6 diz, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Em outros vídeos eu já falei que quando a gente fala de dias em profecia, a gente está falando de anos. Tem alguns textos bíblicos que mostram essa relação de dia para ano. Então, por 1260 anos, a mulher, ou seja, a igreja, foi perseguida.
Esse período, ele tem cumprimento ali de 538 com o Edito de Justiniano, que nesse edito ele concedeu ao bispo de Roma autoridade religiosa e política, e ele vai até 1798 com a prisão do Papa Pio VI, que implica no fim da soberania papal, né? Ou seja, o fim da perseguição religiosa. E aqui no versículo 7 parece que o tempo muda. Aí fala, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então tá falando lá do começo, lá quando surgiu o pecado, quando Satanás se rebelou e levou os anjos com ele. Então houve uma guerra no céu e aí Cristo venceu e Satanás foi expulso, né? E fala, o versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. No versículo 10 diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, por conta do sangue de Jesus, nós podemos vencer. Jesus venceu Satanás e Satanás está derrotado. E ele sabe que pouco tempo ele tem. Então ele está irado tentando atacar o povo de Deus. E a gente vai ver um pouco dessa continuação aqui, a partir do versículo 13, que diz, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aí fala, então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, todo aquele tempo, ali a gente vê, da época de Jesus, como Satanás tentou acabar com a vida de Jesus, e depois, como Satanás tentou acabar com a igreja através da Roma Imperial, depois através da Roma Papal, e como ele tentou perseguir aqueles que guardam os mandamentos, a gente vê aqui no versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, depois que Satanás perdeu a batalha no céu, e depois Jesus morreu e venceu de vez Satanás foi derrotado, ele continuou com as suas técnicas, com as suas maldades, tentando acabar com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas aqui fala, né, que a terra socorreu a mulher, que a mulher foi sustentada no deserto. Então, apesar do povo de Deus ter sofrido por tanto tempo, o povo de Deus ter quase sido acabado, ele não acabou. Deus sustentou o seu povo, Deus preservou o seu povo, ao ponto de que sempre, em todas as épocas da terra, existiram remanescentes que permaneceram fiéis a ele. Então, apesar de todas as artimanhas do inimigo de tentar derrubar a igreja, de tentar derrubar o povo de Deus, Deus sustentou o seu povo e a verdade foi preservada. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até mais!